Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, uma lição extraordinária que a gente vai estudar hoje, e é uma das lições que vai mexer um pouco com a sua mente, porque a lição que a gente vai estudar hoje, o tema é Sola Escritura e Ellen Goldwhite. Quando a gente toca no nome de Ellen Goldwhite, muitas pessoas se levantam para questionar ou ir contra o dom profético do qual a gente acredita que ela tem. Não só grupos de pessoas que não fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia que se levantam contra ela, mas tem pessoas também dentro da nossa igreja que professam ser Adventista do Sétimo Dia que ainda discordam do dom profético de Ellen Goldwhite. Mas a gente vai analisar hoje algo interessante, algumas características do qual o profeta verdadeiro ele tem que carregar. Se ele não carregar esse dom, esses elementos, ele não é um profeta verdadeiro. Bem, deixa para a gente estudar hoje, refletir um pouco da pergunta, Isaías capítulo 28, capítulo 8, verso 20. Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim, olha só o que diz. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Bom, a lição vai destacando dois pontos bem importantes, da qual também você pode pegar como base para você identificar o profeta verdadeiro. A lei e ao testemunho. Por que a lei e o testemunho? Você tem que analisar o seguinte. A lei, ela sempre foi e sempre será o caráter de Deus. Deus, ele baixou no Monte Sinai, ele escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra o seu próprio caráter, aquilo que ele pensava, o que ele achava, e ele deixou registrado. E sabe o mais importante? Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz que é dever de todo homem. Quando fala homem, inclui a raça humana toda. Então é dever de todo ser humano guardar a lei de Deus. É obrigação? Se você quiser, você tem o seu livre-arbítrio, você faz o que você bem entender. Apenas Jesus diz, olha, esse é o melhor caminho, anda por ele. E a lei de Deus, ela é o caráter. Quer ficar com o caráter, com a semelhança de Cristo? Observa os 10 mandamentos. Então, esse primeiro ponto é o que vai identificar o profeta verdadeiro. Ele tem que carregar como base, ele tem que levantar como base do que ele acredita os 10 mandamentos, sempre exaltando a palavra de Deus. Se ele não falar assim, ele não é um profeta verdadeiro. Isso eu falo com clareza, porque a Bíblia agora acabou de falar. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falar assim, jamais verão a alva. Quando você vai para o Apocalipse, capítulo 12, verso 17, você vê que o inimigo de Deus, ele está irado com uma característica da qual esse versículo fala. Esse versículo fala sobre a lei de Deus. E quando você vai para o Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que o inimigo está irado contra essa lei, ou seja, contra o caráter de Deus. Agora, para um pouco para pensar aí, reflita um pouco. Imagina só, se o inimigo está irado com algo, é porque esse algo que ele está irado, é algo que agrada a Deus. Agora você imagina só, será que você está observando esse algo que Satanás está irado? Porque ele está irado, sabe o quê? Ele diz assim, está irado contra a igreja, Satanás é representado pelo dragão, o dragão está irado contra a igreja, um grupo de pessoas remanescentes que tentam guardar os mandamentos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Então ele está irado contra esse grupo de pessoas. E ele está irado contra mim, porque eu luto e eu sempre sonho em estar sempre observando a lei de Deus. Você já imaginou? O inimigo está irado comigo. Eu dou glória a Deus porque ele está irado comigo, porque se ele está irado comigo, é porque eu estou tentando observar aquilo que Deus deixou. Agora, se o profeta não exalta a lei de Deus, automaticamente ele está sendo um profeta de Satanás, porque ele está o quê? Está indo contra aquilo que Deus revelou e está fazendo parte também de Satanás. Satanás está irado contra a lei e esses profetas que se levantam, que não exaltam a lei de Deus, automaticamente está irado também contra a lei de Deus. Agora, a segunda característica é também o testemunho de Jesus. Ou o testemunho, a lei é o testemunho se eles não falarem assim. Eles têm que dar testemunho verdadeiro. E onde é que a gente encontra o testemunho verdadeiro? Jesus falou isso em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. A gente encontra 5
5 partes da Bíblia muito importantes, da qual é declarada como sendo a verdade. Então, eles têm que exaltar essas 5 coisas muito importantes na Bíblia como sendo a verdade, porque a Bíblia mesmo fala sobre isso. A primeira, você vê em Jeremias capítulo 10, verso 10, que é Deus. Deus, ele é verdadeiro, ele é a verdade. A segunda é Jesus. Você vai para João capítulo 14, verso 6, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade. Você vê também o Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versos 6 e 7, diz que o Espírito Santo, ele é a verdade. Aí você vai agora, sabe para onde? Para João, que eu citei agora, João capítulo 17, verso 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. Você vai também para Salmo 119, verso 151, e ali é dito que a lei de Deus é verdade. Então esses 5 objetos, o profeta tem que dar testemunho verdadeiro. Então esses 5 objetos, ele compõe a verdade da palavra de Deus. Se eles não exaltar esses 5 objetos da palavra de Deus, ele não é um profeta verdadeiro. Ei, chegou a hora de você que está ouvindo esse vídeo aí, que faz parte de alguma denominação, você prestar atenção sobre o seu líder, sobre os profetas que você segue, se eles estão exaltando essas 5 características da palavra de Deus como sendo verdadeiros. Ele tem que dar testemunho verdadeiro, e o testemunho verdadeiro está na palavra de Deus redigido. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os 10 mandamentos e a palavra de Deus. Se eles não exaltar, infelizmente, eles não são profetas verdadeiros, estão lutando contra o caráter de Deus. E eles vão vencer? Não vão vencer. Agora, se tratando de Ellen White, eu costumo dizer que a gente nunca deve julgar um livro pela capa. Se você for analisar todos os livros de Ellen White, ela exalta a palavra de Deus. Ela nunca diz que os seus livros é superior à palavra de Deus. Pelo contrário, ela diz o seguinte em Testemunhos para a Igreja. Olha só o que ela diz. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitados dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e direto. Agora, os livros de Ellen White, ela exalta a palavra de Deus. Ela diz, olha, se vocês não estudarem a palavra de Deus, vocês podem até ouvir alguns testemunhos que não são verdadeiros. Vocês precisam colocar sua mente na palavra de Deus. Aí sim, você vai julgar o profeta, se ele é verdadeiro ou se não. Ela diz que os seus livros são a luz menor que conduz à luz maior. E você analisa que ela cita os 8 remédios naturais. Ela tem ali nos livros dela sobre saúde, e ela cita os outros remédios naturais, que não está em contradição com a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente somos o templo do Espírito Santo, temos que cuidar do corpo da gente, e os outros remédios naturais falam sobre isso, o cuidado para com o nosso corpo, e também a exaltação ao nome de Deus. Todos os livros dela, ela exalta a palavra de Deus. Não acreditamos que Ellen White tem um dom profético, sim. Agora, todas as pessoas que criticam, que julgam Ellen White, eles deixam de analisar um pouco a palavra. Por isso que ela aconselha você a estudar a palavra. Porque nos dias de Jesus não existia o Novo Testamento. E alguns dos apóstolos, eles rebateram alguns princípios ou algumas leis que foram estabelecidas ali pelo povo de Israel. Você lembra ali quando Paulo estava escrevendo as suas cartas e ele escreveu o seguinte, ele escreveu que a circuncisão não era mais necessária. Porque o batismo ia substituir a circuncisão. Você imagina só aquele grupo de pessoas ali, do qual conhecia ali a Bíblia e diz, olha, então os apóstolos não estão seguindo, não estão sendo só a Escritura, mas eles estão contra a Escritura, porque a Escritura era o Velho Testamento, e Paulo estava rebatendo a circuncisão que foi dada para o povo de Israel, que representava ali um sinal que identificava o povo. Será que Paulo entrou em contradição? Não, Paulo não entrou. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, deu testemunho verdadeiro de Jesus, exaltou a palavra de Deus, exaltou a lei de Deus. Ele foi um profeta verdadeiro, ele deixou tudo aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, algo extraordinário do qual a gente deve seguir. Acreditamos que nos últimos tempos, sim, se levantaria um profeta. Ainda pode se levantar também profetas que também vão estabelecer princípios bíblicos, desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. Acreditamos que a nossa igreja, ela tem um dom de profecia, e esse dom de profecia foi manifestado na pessoa de Ellen White.
tem livros extraordinários. Aconselho você a ler os livros dela. Ciência do Bom Viver, Orientação da Criança, dando conselho também, Conselho para Pais e Professores. Também tem vários livros dela que estabelece princípios dentro de escola. É fascinante os livros. Quando você vai estudar, você vai ver que não tem nada mais que rebaixa a palavra de Deus. Pelo contrário, ela pega princípios ali e coloca argumentos, coloca coisas que Deus estabeleceu para colocar, que só enaltece mais a palavra de Deus. Que você possa meditar nessa manhã e que Deus possa abençoar a sua vida. Faça da palavra de Deus, em primeiro lugar. Livro de Ellen White não tem autoridade para redigir sobre crença ou exaltar crença e outras coisas mais. A gente temos as 28 crenças e as 6 doutrinas, mas nenhuma delas a gente usa os textos de Ellen White, e você que é adventista não deve usar texto de Ellen White para engrandecer as nossas crenças e a nossa crença nas 28 crenças. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem que engrandecer. É claro que a gente tem que estudar os livros de Ellen White, é inspirado, mas em primeiro lugar está a palavra de Deus. Que você possa meditar nessa lição da Escola Sabatina, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Oremos conosco agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco nesse exato momento. Que nós possamos, Senhor, entender que sim, devemos dar ouvido aos Teus profetas e observar mais a Tua lei e seguir mais dando testemunho verdadeiro da Tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.